Olá, boa tarde, comunidade da Vila. Olá, Carol. Olá, Ju. Nós estamos hoje com as meninas superpoderosas aqui. E ao longo desses primeiros domingos do ano, a gente tem apresentado um pouco da equipe ministerial da Vila e os ministérios da Vila. No final de 2023, eu passei a integrar a equipe ministerial com o intuito de ressuscitar, reformular, restaurar aqui o Ministério de Mulheres aqui na comunidade da Vila. Já que eu já tenho um trabalho com mulheres, eu tenho uma escola de formação espiritual, uma espiritualidade do cotidiano para mulheres cristãs. E aí, junto com uma liderança, não sozinha, então, pessoal, mostrem aí as meninas, junto com uma liderança, a gente reorganizou o Ministério de Mulheres e ao longo de 2024 a gente fez 4 encontros, 2 por semestre. A ideia é que em 2025 a gente também faça 2 encontros por semestre. E os grandes diferenciais do Ministério de Mulheres aqui da Vila são 2. Primeiro, a gente não queria ser um ministério que promove eventos para mulheres. Nós queremos promover conexões entre mulheres. Então, esses encontros que a gente faz, geralmente aos sábados de manhã, são desculpas para que a gente se conheça. E para que a gente se conecte, e a partir dessa conexão a gente consiga caminhar juntas e crescer juntas. Então, é um ministério não de eventos, não de encontros, é um ministério de conexões. E o segundo diferencial é que a gente queria que os temas desses encontros fossem os mais abrangentes possíveis, para incluir todas as estações da vida de uma mulher. A gente queria que desde uma adolescente de 15 anos até uma senhora de 80 pudessem vir ao encontro, se conectarem, se relacionarem e crescerem juntas. Então, para isso, o que foi uma escolha que a gente fez? A gente decidiu que a gente não iria falar, por exemplo, de criação de filhos dentro do Ministério de Mulheres. Faz sentido, não faz? Nem todas as mulheres vão ter filhos ou têm filhos agora. A gente também não falaria sobre casamento, porque nem todas estão casadas, vão se casar, enfim. Frente a isso, qual foi a escolha que a gente fez? A gente escolheu conversar sobre como nós podemos amadurecer a nossa fé, como que a gente pode juntas crescer espiritualmente, para que a gente possa frutificar o Evangelho de Cristo e transbordar esses frutos nas nossas relações, Então, ao longo desses 4 encontros, a gente teve uma média de 120 a 150 mulheres. Podem passar aí, gente, algumas fotos dos nossos encontros. Para vocês terem noção, isso significa a nossa andar de baixo aqui cheio. E essa é a nossa expectativa para além disso, nesse próximo ano. Tá bom? E nesse domingo eu queria então fazer um recorte deste tema para compartilhar com a comunidade toda. Porque esse tema de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, não é um tema só de mulheres, é um tema de cristãos, Só que ele é um tema muito abrangente, que a gente poderia falar sobre ele de diversas óticas, que a gente poderia passar um curso inteiro falando a respeito dele. Então, neste domingo, a gente vai fazer um recorte e responder uma pergunta. A pergunta que a gente vai responder hoje é: o que tem nos impedido de crescer espiritualmente? O que tem nos impedido de sermos transformados à imagem de Cristo e frutificarmos o Evangelho de Cristo? Tá bom? Então, a nossa manhã/tarde vai girar em torno dessa resposta. Para isso, eu quero que a gente abra nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 3 a 8. E a gente vai usar a nova versão transformadora. Carol, você poderia ler para a gente? Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês
participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. À excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ilumine nossos corações, nossos olhos, ouvidos e mentes para a gente conseguir ouvir o que o Senhor tem para nos falar através da palavra dele nessa manhã. Amém? Eu não sei quanto a vocês, gente, mas quando eu ouso entrar em algum noticiário, eu só vejo notícia ruim atrás de notícia ruim. Caos atrás de caos, nossa sociedade indo de mal a pior. E, eventualmente, nesse mesmo noticiário, aparece uma reportagem dizendo que o número de evangélicos no Brasil está aumentando. E isso me deixa perplexa. Como pode a nossa sociedade estar indo de mal a pior se o número de evangélicos está aumentando? Por que nós estamos vendo tão pouco fruto do evangelho na nossa sociedade, se temos tido cada vez mais evangélicos na nossa sociedade? E aí, eu podia agora, nesse momento, jogar a culpa lá fora, nas outras igrejas. Eu podia falar, não, gente, é porque olha só o evangelho que está sendo pregado lá fora. Tudo falso evangelho, por isso que não tem fruto do evangelho na nossa sociedade. Mas eu quero que a gente olhe para a gente, para mim, para o crescimento da nossa igreja, para o quanto nós estamos frutificando do evangelho na nossa sociedade. Porque nós temos culpa no cartório. Nós também somos parte desse dado. E se a gente não está vendo frutos, também é, em parte, culpa nossa. Fiquem só um pouquinho com peso na consciência, que eu já vou aliviar, eu prometo, tá bom? E aí eu fico me perguntando, quando eu olho para a minha vida, porque eu sou cristã de nascença. Sou filha de pastor, nasci num lar evangélico. Eu conheço o evangelho há muito tempo. E ainda assim, existem áreas na minha vida que eu olho e falo, isso aqui ainda não foi tocado pelo evangelho de Cristo. Eu preciso que isso seja transformado pelo evangelho de Cristo. E isso tem impactado os frutos que eu tenho dado, ou não, do evangelho. E aí a pergunta que a gente quer responder ao longo dessa tarde é, por quê? Por que nós temos sido, talvez, tão pouco transformados pelo evangelho? Essa é a grande questão. Por que a gente vem aqui todo domingo, quase todo, né? Lê a Bíblia quase todo dia, ora. Alguns vão no pequeno grupo. E ainda assim a gente não vê tantas evidências do evangelho na nossa vida. Por quê? O que tem nos impedido de sermos mais transformados? Para que todas as áreas da nossa vida sejam completamente encharcadas pelo evangelho de Cristo e transformadas pelo evangelho de Cristo. Para que o reino seja visto através das nossas vidas. Um dos principais motivos que eu percebo, eu vou falar sobre 2 motivos hoje, tá? Então, vamos fazer um pouquinho mais curto hoje. Vão ser só 2 pontos. Não vou ser tão presbiteriana. O primeiro motivo que eu percebo que nos impede de sermos mais transformados pelo evangelho é que nós vivemos uma vida fragmentada. O que eu quero dizer com isso? Nós separamos o que é sagrado do que é cotidiano. A gente vem aqui aos domingos
E aí, essa 1 hora que a gente passa aqui é o momento sagrado do domingo. Depois a gente vai almoçar e aí é almoço. Aí à tarde a gente vai fazer sei lá o quê e é só, descanso. Passar tempo com os amigos. Não é espiritual. Espiritual é aqui, estou sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus. Aqui estou adorando a Deus. E aí durante a semana, eu tenho o meu momento devocional, e aí este é o momento em que eu me relaciono com Deus. O resto do dia é dia normal. Trabalho, academia, cuidar dos filhos, cozinhar. Só que o autor da segunda carta de Pedro diz: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo por meio de sua glória e excelência. Deus não nos deu tudo de que necessitamos para termos bons cultos aos domingos. Deus não nos deu tudo de que necessitamos para termos bons momentos devocionais ao longo da semana. Deus nos deu tudo de que necessitamos para vivermos uma vida inteira de devoção. Cada minuto do dia de devoção. A visão bíblica de uma vida saudável não é uma vida vivida em caixinhas, em que meu relacionamento com Deus é uma das áreas da minha vida, em que eu tenho uma série de tarefas que eu preciso cumprir nessa área, que eu preciso gerenciar junto com as outras áreas da minha vida. A visão bíblica de uma vida saudável é uma vida inteira vivida diante da presença de Deus, para a glória de Deus. E Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, porque Deus é onisciente, é onipresente. Então, se Ele está presente, só nós é que não estamos conscientes da presença dEle. Se Ele está presente, tudo está sendo feito diante de Deus, independente de eu estar consciente disso ou não. E se está sendo feito diante de Deus, é sagrado. Não há nada na nossa existência que não seja espiritual, que não seja sagrado. E aqui eu não estou invalidando os exercícios espirituais. Não estou dizendo que, então não é para eu ter meu momento devocional. Tenha seu momento devocional, mas viva o restante do dia, consciente de que Deus continua presente. E por que a gente tem experimentado tão pouca transformação? Porque a gente tem encaixotado Jesus em pequenos momentos da nossa vida, sendo que Ele está em todos eles. E aí nós estamos perdendo a oportunidade de, em todos os momentos da nossa vida, nos relacionarmos com Jesus. Imagine se todos os momentos da sua vida forem oportunidades de você aprofundar o seu relacionamento com Cristo. Quão mais você seria transformado? O que tem nos impedido de sermos mais transformados é o fato da gente fragmentar a nossa vida. E quando a gente fragmenta a nossa vida, a gente está enjaulando o poder que Deus já nos concedeu de termos uma vida que agrada a Ele. Deus, em seu divino poder, já nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Uma vida que agrade a Deus. Nós talvez não estejamos aproveitando tudo aquilo que já está à nossa disposição. E aí eu queria virar para as minhas amigas. Meninas, eu sinto essa fragmentação na minha vida. E eu queria perguntar para vocês se vocês também sentem. Quando vocês sentem? Né? Em que momentos, em que ocasiões que isso mais aparece? E se vocês têm alguma estratégia aí para contar para a gente sobre como tentar viver uma vida mais inteira diante da presença de Deus. Sim, tenho uma vida fragmentada, infelizmente. Na hora que eu vi essa pergunta, eu me lembrei de um caderno que eu tenho. Eu costumo escrever de vez em quando minhas orações. E aí, mais de 10 anos atrás, eu
tinha um caderno, e aí eu, no momento que eu estava orando, eu fiz um desenho, eu me desenhei no meio assim, e coloquei várias coisas que eu estava entregando para Deus. Então, estava a minha família, o meu trabalho, a minha vida espiritual, a minha vida sentimental. Ainda não conhecia o Gustavo, orava bastante por isso. Várias coisas. Eu fui colocando literalmente em caixinhas, assim, desenhando quadradinhos. E orei por aquilo. Um tempo depois, eu participei de um retiro. E depois de um momento de oração, uma pessoa que estava orando comigo veio falar assim: eu acho que Deus está querendo te falar que você separa muito a sua vida, tipo, literalmente, está tentando fragmentar isso, né? E que Ele quer misturar tudo isso, que não é para as coisas ficarem separadas. E eu não dei muita bola que a pessoa estava falando no momento, mas Deus estava falando muitas coisas comigo nessa época, e muitas coisas que eu precisava mudar na minha vida. E no final desse ano, em decorrência de todas as coisas que Deus estava me ensinando, eu acabei indo para um projeto missionário, passar um ano fora. Então, fui para as Filipinas lá também. Deus falou muito na minha vida, mas quando eu pedi demissão do meu trabalho e resolvi entrar para missões, eu falei: é disso que a pessoa estava falando. Meu trabalho juntou com a minha vocação, que juntou com tudo. É isso, Deus está misturando todas as coisas aqui, é isso. Entendi. Mas não era isso. Porque até hoje eu vivo isso, não resolveu. Hoje eu trabalho aqui na comunidade da Vila, eu trabalho na Glocal. O meu trabalho tem tudo a ver com a minha vocação, com a minha missão. E mesmo assim, eu levanto da minha oração, e na minha oração, do meu devocional, eu entrego tudo para Deus. Falo: Jesus, tudo depende do Senhor, te entrego, tal. E eu sento na minha cadeira para trabalhar, e parece que tudo depende de mim. E eu não sei fazer, né? E assim, as tarefas me chamam para, tipo, não, é você, agora é você, Juliana, vai. E, meu Deus, eu não pedi para você resolver aqui as coisas. Como é que eu conecto essas duas coisas? É um desafio muito grande. E, sim, o Espírito Santo está comigo enquanto eu estou trabalhando, mas é muito desafiador não separar as coisas. Mesmo que, no meu caso, meu trabalho é diretamente para o reino, né? Mesmo assim, ainda é muito desafiador. Então, para a sua terceira pergunta de estratégia, não tenho. Estou com esperança aqui de aprender. Então, continua, por favor. Bom, Ju, não diferente de você nem da Lu, minha vida também é fragmentada. E eu acho que o fato da gente ter a vida dividida em papéis, ou ver a vida muito dividida em papéis, me ajudou a colocar o sagrado, o santo, o espiritual em um papel também, e não na integralidade. Então, na adolescência, eu era estudante, filha, e tinha o meu papel, quando eu sentava para ler a Bíblia, orar, era o meu papel de cumprir o sagrado. Vou na igreja domingo, cheque no papel, cumprir o sagrado. E aí eu fui amadurecendo, crescendo, a vida foi continuando, me formei, casei, outros papéis tomaram a minha vida, esposa, trabalhadora, profissional. E aí um papel veio revirar um pouco a minha vida, que foi a maternidade, o papel mãe. E acho que esse papel chacoalhou um pouco a vida e ajudou as coisas a serem melhor vistas ou mais misturadas, porque as crianças não respeitam esse papel, entendeu? Então, estou no meu papel mãe turista, dirigindo, e meus filhos estão lá. Mãe, então, você falou que vão ter novos céus, nova terra, e assim, vão ter novos bichos? Tipo um leão com cabeça de elefante, uma girafa com as pernas diferentes, menorzinho o pescoço. E aí você fala: meu filho, peraí que eu estou no papel mãe que é motorista, não estou no meu papel mãe sagrada. Esse é só à noite, antes de dormir, que a gente veste a roupa espiritual. E aí eu acho que isso foi uma das coisas que foi ajudando a ver que tudo é sagrado. Ser esposa é sagrado, ser mãe é sagrado, discipular as crianças é sagrado,
viver a vida com elas e aprender a ter mais paciência, mais mansidão, domínio próprio. Sim, na prática também é sagrado, mas é isso, é um processo, é um amadurecimento e eu ainda tenho a tendência de separar. Ainda acho que estar sentada aqui na terceira cadeira é muito mais sagrado do que a louça que eu lavei antes de vir para casa. É difícil, é um processo. É um processo mesmo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ficar atento, gente. A fragmentação da nossa vida. E a gente se desafiar a viver vidas inteiras diante da presença de Deus e conscientes da presença de Deus. O segundo ponto, o segundo motivo pelo qual eu acho que a gente não tem crescido tanto e frutificado tanto, e que Pedro fala aqui nesse trecho, é que a gente acha que graça é oposta a esforço. A gente acha que, assim como a gente opõe sagrado com o cotidiano, quando tem graça, não dá para existir nenhum tipo de esforço. Ou quando tem esforço é porque não está tendo graça. Faz sentido? Que a gente talvez tenta fazer essa divisão na nossa cabeça? E aí eu sei que agora, neste exato momento, está passando pela sua cabeça o seguinte versículo. Mas a salvação não é pela graça, mediante a fé. Não por obras para que ninguém se glorie. Sim. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Nenhum esforço nosso é capaz de pagar o preço que Jesus pagou naquela cruz por nós. De nos fazer justificados diante de Deus. A conta foi paga por Cristo. Ficha limpa pra gente. Novo começo, reino, porta do reino aberta pra gente, por meio de Cristo. Pela graça, mediante a fé. Jesus veio em carne e osso. Viveu a vida que a gente não conseguiria viver. A vida perfeita, sem pecado. Morreu a morte que a gente merecia morrer. Ressuscitou. Hoje reina soberano sobre todas as coisas. E um dia vai voltar. E no dia que ele voltar, ele vai revelar os novos céus e a nova terra. Com novos bichos, talvez. Quem sabe? E nesse dia, todo aquele que nele creu como seu Senhor e Salvador vai entrar no reino. E desfrutar de uma vida eterna de justiça, paz e alegria com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas já que estamos falando de Efésios 2, que é esse versículo que você recitou na sua cabeça e que eu contei para você, a gente precisa continuar lendo o próximo versículo que vem depois dele. Então, Efésios 2, 8-9... é esse versículo que fala, somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é dádiva de Deus. O versículo 10 diz o seguinte, Efésios 2, 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós não somos salvos por meio de nenhuma boa obra. Mas porque nós somos salvos pela graça, estamos agora capacitados para toda boa obra. Por termos recebido tão grandiosa graça, agora nós nos esforçamos para realizar toda boa obra. Só que esse esforço, que é o que o Pedro fala aqui, né? No versículo 5, depois dele ter falado, Deus nos concedeu com seu poder divino tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, de graça. Aí, a partir do versículo 5, ele diz, diante disso, diante do fato de que Deus já te deu tudo o que você precisa para ter uma vida de devoção, esforce-se. Esforce-se para corresponder a esta dádiva. E aí eu quero diferenciar aqui
o que é esse esforço. Porque este esforço aqui não é um esforço para alcançar favor de Deus. É um esforço a partir do favor já recebido de Deus. Não é um esforço com medo de que a graça seja retirada. Se eu não fizer por onde agora, Deus vai vir e vai me roubar a graça que Ele me deu. Não é. A porta do reino está aberta. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse esforço, alguns podem dizer, é um esforço por gratidão. Eu acho que pode ser um esforço por gratidão, diante de tão maravilhosa graça que a gente recebeu. Mas eu queria encorajar vocês a pensar nesse esforço que vem da gente se parecer cada dia mais com Jesus. Um esforço para que a gente tenha cada dia mais frutos do Evangelho. Um esforço que venha a partir da vontade de honrar o sacrifício de uma pessoa. Honrar o custo que essa graça teve para alguém. Porque essa graça foi de graça para a gente. Mas ela não foi de graça para Jesus. Ela teve um custo alto. E quando a gente se esforça para que a vida de Cristo seja nutrida em nós e seja formada em nós, é para honrar esse sacrifício. E não só honrar esse sacrifício, mas é para que a gente esteja cada dia mais perto dele. E aí esse esforço parece um pouco mais leve, pelo menos para mim. Parece fazer um pouco mais de sentido. Parece ter um pouco menos de peso de culpa. Não é um esforço movido pela culpa, mas é um esforço movido pela graça. E pela honra. E pela vontade de ter mais conhecimento completo de Cristo. Quando o apóstolo fala aqui sobre a gente ter o conhecimento completo de Cristo, não é um conhecimento cognitivo, intelectual, teológico. Na Bíblia, a palavra conhecimento significa relacionamento íntimo, experiência real de intimidade. Então, existem dois tipos de esforços. O esforço que a gente faz pelas nossas próprias forças. E existe o esforço que a gente faz a partir da graça. E o esforço que vem a partir da graça já recebida não é para pagar uma dívida. Nós não estamos em dívida com Deus. Deus não está cobrando nada da gente. Não é um esforço para garantir que a graça não seja retirada. É um esforço para honrar. Honrar o custo desta graça. E para que a gente esteja cada dia mais perto dessa pessoa que nos concedeu essa graça, que é Jesus Cristo. Então, para a gente crescer espiritualmente, nós precisamos, sim, nos esforçar. Mas, um esforço a partir da graça. E aí eu quero trazer uma analogia para vocês, para tentar tangibilizar como se dá esse esforço em relação com a graça. Imagine que você ganhou um carro. Ganhou. Não teve que pagar nada por esse carro. Você não está tendo que financiar, você não está tendo que pagar esse carro de volta. Foi um carro dado de graça para você. Para andar com esse carro, você precisa aprender a andar com ele. Você precisa aprender a dirigi-lo. Mas não basta só você aprender a dirigir esse carro. Se esse carro não tiver combustível, você pode saber dirigir, pode entrar nesse carro, dar partida, embreagem, acelerador, tentar, marcha. Esse carro não vai sair do lugar. A graça está para com a nossa vida como o combustível está para este carro. Dallas Willard fala, no seu livro Espírito das Disciplinas, que a graça não põe fim nos nossos esforços.
ela põe fim nos nossos méritos. Ou seja, a partir do momento que a graça entra no combustível, no tanque de combustível da minha vida, os meus esforços não são mais em vão. Eu consigo tirar esse carro do lugar. Porque sem a graça no tanque de combustível, eu podia até sair desse carro e empurrar esse carro. Me esforçar pra caramba para fazer esse carro andar. Só que eu ia ficar exaurida e aquele carro não ia estar cumprindo a função dele, que é me levar para algum lugar e não eu levar esse carro para algum lugar. O esforço no cenário da graça é um esforço em colaboração com aquele que já nos deu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Agora, usufrua daquilo que Ele já te deu. É um esforço para usufruir do que o Senhor já te deu, para ter uma vida completamente transformada. Agora, a gente pode estar com um carro, com um tanque cheio da graça, parado. Se a gente não dar a partida, não tentar dirigir, ele não vai ser do lugar. Esforço e graça juntos, certo? Esforço empoderado pela graça. Meus irmãos e minhas irmãs, para a gente caminhar para o final. Alguns de vocês aqui, alguns não, muitos, todos nós, temos algo que a gente olha e fala, isso daqui precisa ser transformado pelo Evangelho na minha vida. Alguma característica, algum hábito, algum vício, algo que a gente olha e fala, eu já tentei de tudo pelo meu próprio esforço. Você pode estar desanimado, você pode estar olhando e falar, eu vou jogar para debaixo do tapete. Não quero nem mais olhar para essa questão, porque eu já tentei de tudo, todas as estratégias. Alguns outros de nós estão ainda tentando de tudo. Nem jogaram ainda para debaixo do tapete, não jogaram ainda a bandeira e desistiram. Ainda estão exauridos tentando fazer o carro andar, empurrando o carro, ao invés de contar com a graça. E a boa notícia de hoje é que Deus já nos deu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Uma vida de devoção é uma vida que agrada a Deus. Ele já nos deu tudo que necessitamos. Diante disso, que a gente saia motivado e encorajado a fazer a nossa pequena parte. E eu queria sugerir que esse começo, essa primeira pequena parte, fosse simplesmente começar prestando atenção ao longo dessa semana na presença de Deus. Dos momentos mais corriqueiros da sua vida. E conversar com Jesus ao longo do seu dia, não só no seu momento espiritual. Isso já vai fazer toda a diferença. Isso já vai fazer toda a diferença. E isso já vai nos dar inúmeras mais oportunidades de crescermos em intimidade com Cristo e, consequentemente, em transformação de vida. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por ter nos concedido junto com Cristo, não só o resgate, Senhor, dos nossos pecados, mas também tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, e necessitamos para termos uma vida inteira que agrade a Ti. Nós nos entregamos por completo aqui, Senhor, diante de Ti. Desejosos, Pai, de mais conhecimento de Cristo. Conhecimento que vem através de um relacionamento íntimo, pessoal, constante com Jesus.
E que isso transborde, Senhor, em transformação daquelas áreas das nossas vidas, Senhor, que estão ainda inatingidas pelo Seu Evangelho, Pai. E que isso, Senhor, frutifique na nossa sociedade, no Seu reino sendo manifesto, Pai. Que o Seu reino venha à nossa vida, governe, Senhor, a nossa existência. Nos empodere, Senhor, e nos dê sabedoria para compreender quais são os pequenos esforços que o Senhor deseja que nós façamos. E que a gente sempre se recorde, através da presença do Seu Espírito Santo com a gente, de que o Senhor está nos dando todos os recursos necessários para que a nossa vida seja transformada. E o Senhor nos deu isso de graça. Nós queremos honrar, Senhor, a graça que nos foi concedida. Em nome de Jesus. Amém.